Vamos lá, boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Me deem um toquezinho aí se vocês estão. Ah, tá ok? Então tá ótimo, né? Boa noite, gente. Vamos iniciar o nosso estudo, né? Hoje o capítulo 24. Estamos nos aproximando do finalzinho do livro, mais 2 semanas, né? Essa e mais 2 semanas a gente termina o livro, são 26 capítulos, né? Esse livro que nos trouxe, né, muitos ensinamentos, né, muitas coisas até surpreendentes, né, talvez para algumas pessoas, mas é justamente a doutrina espírita, ela tem essa função, né? Ela traz o esclarecimento, ela, como o irmão gosta muito de dizer, retira o véu dos mistérios. É, eu ouvi até a moto passando, de vez em quando passam umas motos dessas aqui fazendo esse barulho. O pessoal tira o escapamento para fazer esse barulho horroroso. Mas é isso mesmo. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui. É, Vamos começar com nossa prece inicial, né? Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao alto e dizer assim: Obrigado, Pai, por mais esta oportunidade, por mais este dia. Obrigado por me permitir que estejamos aqui todos reunidos para podermos absorver as lições que nos são passadas por esses livros maravilhosos. Obrigado, Senhor, por todas as benesses que caem do alto, até aquelas que, por nossa pequenez e nossa pouca evolução espiritual, nós não conseguimos enxergá-las. Mas sabemos que estás sempre ao nosso lado, Senhor, em todos os momentos de nossas vidas, através dos nossos queridos espíritos amigos, a nos auxiliar e a nos fazer compreender que esta vida é uma vida de aprendizado, é uma vida de enfrentamento e que, para isso, nós precisamos ter muita fé, porque a fé remove montanhas. Nós te agradecemos mais uma vez, te pedimos perdão pelos momentos em que fraquejamos, pelos momentos em que deixamos que os nossos erros sejam maiores do que a nossa fé. Com esta prece, te pedimos permissão, Senhor, para darmos por iniciado o estudo da noite de hoje com muita paz e com muito amor. Que assim seja. Bom, vamos lá, gente. Capítulo 24, o trágico desfecho. Né? A história que tem nesse capítulo e no capítulo 25, eu costumo, de vez em quando, falar sobre ela no, quando a gente fazia, né, no momento, por conta da pandemia, eu estou um pouco afastado dos evangelhos das quintas-feiras, né, que está sendo sempre feito por Edinho, mas eu costumava muito falar sobre a história que conta esse capítulo 24 e 25. Mas, como eu disse, são dois capítulos, né, a história fica mais ou menos dividida pela metade, mas a gente só vai saber mesmo os bastidores da história no capítulo 25, ou seja, na próxima semana. Né? Bom, mas vamos lá. Capítulo 24, o trágico desfecho. E Manuel Filomeno ele começa falando sobre o nosso imediatismo, né? Sobre o quanto o ser humano é ansioso, o quanto o ser humano não tem cautela nos seus atos, não tem serenidade para refletir sobre qual é a melhor decisão a ser tomada, né? Principalmente diante dos problemas difíceis da vida, que são tantos, né? A gente está vivendo aí um momento de segunda onda de Covid, né? E talvez até bem mais perigosa e bem mais difícil do que a primeira, né? E na verdade, de certa forma, isso já era esperado, porque
Inclusive, eu acho que eu falei sobre isso quando a gente estava conversando sobre o livro Amanhecer de uma Nova Era. A pandemia, ela vem, né, essas catástrofes, né, tá lá no livro dos Espíritos, esses flagelos destruidores, eles vêm como que para dar um empurrão na humanidade, né? O irmão fala muito sobre isso, e é a mais pura verdade. O ser humano, ele aprende através de duas formas, ou pelo amor ou pela dor. Né? Pelo amor é quando nós nos dispomos a procurar modificar, nos modificar, procurar diminuir ou até mesmo acabar com os nossos defeitos, as nossas deformidades morais. E a humanidade, ela estava, de certa forma, um pouco estagnada na questão da sua própria evolução moral. Então, o que é que Deus faz? Deus nos manda os flagelos destruidores. Poderia ele não mandar? Era somente essa a única solução? Claro que não. Deus é infinitamente sábio, infinitamente poderoso. Ele poderia trazer outras soluções para o crescimento da humanidade. Mas, quando chega nesse ponto, é porque todas as oportunidades já foram dadas, né? E mesmo assim, a humanidade deu de ombros, né, para o seu próprio crescimento. A gente vê um aumento estarrecedor de criaturas soltando impropérios, de criaturas deixando transparecer os seus sentimentos de ódio, de vingança, de violência. Né? E a pandemia ela vem justamente para nos trazer a reflexão. Só que veio a primeira onda e a humanidade parece que não ouviu, né? E ouviu tão somente uma pequena parte da humanidade conseguiu compreender a importância do que estávamos vivendo, mas uma boa parte não. Tanto é que a gente viu, né, a falta de empatia com as pessoas doentes, né, as pessoas aglomerando, participando de festas, sem o mínimo pudor e sem o mínimo respeito pelo momento em que a gente se encontra. Aí vem a segunda onda, e no próprio livro de Divaldo, lá No Rumo do Mundo de Regeneração, ele fala que as pessoas não estão levando tão a sério a pandemia, né? E que isso pode fazer com que ela fique continuamente aqui conosco. Né? O irmão chegou a falar isso em uma das reuniões, né? Que ela pode durar muito tempo ainda, se nós ainda não acordarmos para o nosso verdadeiro objetivo aqui, para o que nós precisamos aprender. Então, o livro ele começa aqui falando sobre essa questão da, da falta de cuidados e de cautela do ser humano ao tomar as suas decisões. Né? E ele diz assim: a vigilância do homem sempre posterga as soluções que poderiam ser realizadas antes que se transformassem em dores acumuladas. Pensando na vida apenas do ponto de vista material, deseja fruir hoje e chorar arrependido num demorado amanhã, a renunciar agora para beneficiar-se largamente depois. Né? É o que a gente vê muito, né? Trazendo essa analogia para a pandemia. As pessoas preferiram, ao invés de se resguardarem, né, esperar um momento propício, não. Resolveram criar aglomerações e, para viver o hoje, né, viver aquele momento, sem se lembrar das consequências, sem se lembrar, como ele fala aqui, do demorado amanhã, né, quando haverá o choro e o ranger de dentes. Mas, enfim, nós devemos ter fé, de certa forma, na providência divina. Né? Não estamos aqui como num barco à deriva. Né? Me lembra muito aquela passagem dos discípulos que estavam no mar, né, no barco. Jesus também estava, e o mar revolto, e eles todos nervosos, achando que o barco iria virar, iria afundar, e o mestre simplesmente estava descansando. Né? E eles, e eles vão acordar o mestre Jesus, mas mestre, faz alguma coisa, né?
e ele de repente fez, e o mar serenou, e a tempestade passou, né? E ele disse, mas vocês são homens de pouca fé, né? Se tiverdes mais fé, não entrariam nesse desespero, não entrariam nesse desespero. E foi isso que aconteceu, né? Isso que acontece diariamente. O ser humano prefere viver o hoje sem pensar nas consequências de amanhã. E essas consequências elas são muito dolorosas. E não só para a pandemia aqui que a gente está vivendo, é para tudo na vida. A gente tem que refletir muito sobre cada decisão que a gente toma, porque os efeitos dessas decisões podem ser extremamente dolorosos. Bom, deixa eu dar uma boa noite aqui também às pessoas que chegaram depois, né? Sejam todos muito bem-vindos. E as consequências dessas más escolhas, desse imediatismo, é o que a gente vai ver aqui nesse capítulo 24, que conta a história, né? A história de um casal que eram pais e eles sofreram com uns problemas, né? Com um problema que é muito difícil para quem passa por esse tipo de coisa, né? E continua assim Manuel Filomeno. Ao cair da tarde, seguimos ao necrotério da cidade a fim de atender, em regime de urgência, um casal desolado. Quando ali chegamos, o ambiente era tumultuado por entidades de variada procedência, entre as quais se destacavam as perversas e vampirizadoras, com faces lupina, dependentes das viciações psíquicas a que se entregavam, altercando umas com as outras em pandemônio assustador. Não obstante, percebíamos espíritos afeiçoados ao bem que se dedicavam à proteção dos recém-desencarnados que pudessem receber ajuda tanto quanto aos seus despojos cadavéricos. Uma coisa interessante que a gente percebe aqui nesse cenário que ele descreve é que, como em qualquer lugar, né, existem os espíritos malfazejos e os espíritos benfazejos. Né? No caso aqui do necrotério, um ambiente de morte, né? Um ambiente de tristeza. Né? Os profissionais que ali trabalham não, não, não tem notícias alegres, não tem momentos alegres ali naquele trabalho. É um trabalho muito sério, muito carregado, né? De energias. Mas, ao mesmo tempo em que naquele local existiam os espíritos que estavam lá apenas para sugar as energias dos cadáveres, que nós sabemos que existem espíritos que eles se alimentam energeticamente dos corpos, né, dos corpos sem vida, né? Isso acontece também em cemitérios, em outros locais. Mas ao mesmo tempo existiam os espíritos lá, que provavelmente espíritos mais ligados à questão da saúde mesmo, da questão da medicina, e eles ficavam lá, né, para proteger os recém-desencarnados, porque a gente viu no capítulo anterior, né, a questão do desencarne. Inclusive, mais uma vez eu vou citar o livro de Divaldo, né, No Rumo do Mundo de Regeneração, em que ele fala de alguns desencarnes por Covid, né, e que alguns desses desencarnes têm sido muito dolorosos, porque as pessoas que desencarnaram muitas vezes não tinham nenhum tipo de preparação espiritual, então elas acordam muito revoltadas, elas acordam ainda com aquele materialismo, né, na cabeça, e isso faz com que as entidades sofredoras e elas tentem se aproveitar disso, né? Mas ao mesmo tempo, como eu disse, tem as entidades que estão lá para proteger aqueles que estão desencarnando, né? Então, o mundo é sempre, principalmente o mundo espiritual,
é sempre essa dicotomia. Existem os espíritos maus, que estão ali para explorar, para sugar, para vampirizar, e ao mesmo tempo existem os espíritos amigos, os espíritos que estão lá para auxiliar, nos auxiliar, né? Aí onde vem a nossa participação, né? A nossa responsabilidade na questão de que com quem nós vamos sintonizar, se com esses espíritos malfazejos ou com os espíritos benfazejos que lá se encontram, né? Então a história, desse capítulo, ela justamente inicia nesse necrotério. Não tive dificuldade em identificar os combalidos, né? O casal que se encontrava lá em profunda tristeza. Tratava-se do amigo Joaquim Fernandes e sua senhora, afeiçoado médium, receitista e trabalhador de respeitável agremiação espírita, que muito conhecíamos, em razão dos seus multifários mistérios, sob a luz esplendorosa do espiritismo. Ante a minha surpresa, o benfeitor sussurrou-me: é sim o nosso devotado médium, que experimenta o traspassado punhal da aflição, difícil de ser superada. Então eles estavam ali num necrotério, né, em profunda tristeza, o casal. Eles seguravam duas folhas de papel na mão, né, e nesse papel estava escrito uma carta, escrita de próprio punho, e que eu não trouxe aqui o conteúdo da carta porque ela é um pouco extensa, né? Então, e assim não iria fazer diferença para o que nós nos propomos aqui. Mas a carta escrita pela filha deles, dando adeus à vida terrena, né? À vida material. Ela cometeu suicídio ao ingerir veneno. E isso trouxe, como é de se esperar, né, para a paz, né, é de se esperar a profunda tristeza que se abateu por nesse casal. E continua a história. Vi lágrimas nos olhos do afetuoso Dr. Bezerra, que envolveu os pais desolados em energias calmantes. Fernandes começou a intuir, digamos, ao senhor que estava lá, o pai, né? Fernandes, a lamentação é tóxico destruidor que não podemos utilizar. A vida é mais sábia do que nós e deveremos aceitá-la conforme se nos apresenta. Nada de lamúrias, onde o combustível da fé, a fim de que brilha a sua luz. Este é um momento de reconstrução e não de abatimento. Sobre as ruínas surgem as flores. Da terra sulcada pela enxada saem os trigais abençoados para o pão. E na frincha da rocha, débil planta se sustenta, diminuindo a aspereza do mineral. Agora levante-se e conforte a esposa abatida. Interessante esse conselho, né, que foi dado a Fernandes, porque vamos imaginar, né, aqueles, principalmente aqueles que são pais, vamos imaginar nós nos deparando com o suicídio de um filho. É um momento que talvez eu não conseguisse descrever aqui para vocês. Um momento de profunda tristeza. Mas o conselho que foi dado a ele era que o momento não era de lamentação. Aceitasse a vida como ela se apresenta. E que das ruínas nascem as flores. E que desses momentos tão difíceis vai surgir o bem. Né? Para aqueles que não têm nenhum tipo de fé, é algo muito difícil. Eu diria até insuportável. Mas sabemos que não há fardos pesados em costas leves. Mas esse conselho que é dado aqui, ele não só serve para esse momento específico.
Ele serve para qualquer momento em nossas vidas. Momentos difíceis. E todos nós passamos. Pessoas que estão nesse momento perdendo seus entes queridos por força da Covid-19. Claro que ninguém está dizendo aqui, nem é o propósito da palavra aqui, como eu já disse algumas vezes, de tornar os espíritas pessoas frias e insensíveis. Não é esse o caso. Nós devemos, o que nós devemos ter é a consciência e a fé acima de qualquer coisa, de que a vida ela não se encerra aqui, não se encerra aqui. A vida ela continua. No caso do suicida, ele vai sofrer as consequências do seu ato, mas a vida continua, ele continuará vivo no mundo espiritual. Né? Aqui nós estamos apenas uma passagem, e uma passagem, diga-se de passagem, sofrida. Né? O mundo aqui, o mundo encarnado, esse mundo de prova e de expiação em que a gente vive, é um mundo sofrido. Até aqueles que a gente observa às vezes que tem, achamos na nossa ingenuidade, achamos que deitam-se em camas de rosas. A vida é um caminho de flores. Mas se formos olhar no fundo mesmo dessas vidas, há sofrimentos e sofrimentos grandes. Ninguém aqui consegue fugir ao determinismo do sofrimento. Mas por que é que nós passamos por isso? Porque somos muito primitivos, somos muito selvagens, somos muito cheios de deformidades. E nós estamos tão somente passando, sofrendo as consequências dos nossos próprios atos. Como eu falei, a segunda onda do Covid veio por conta da falta de cuidados das pessoas, que não refletiram sobre as as consequências dos seus atos, a gravidade dos seus atos. Mas nós não devemos abandonar a nossa fé. Nós não podemos esquecer que tudo está sendo comandado por Deus. Tudo o que ocorre, todos os desencarnes foram permitidos por Deus e estavam na programação de cada um. No caso aqui do suicídio, é uma exceção a esse determinismo porque houve uma abreviação da existência por vontade própria. Mas também não significa que a criatura está amaldiçoada para o resto da sua vida. Né? Existem atenuantes, né, como nós vamos ver aqui. O suicídio é a culminância de um estado de alienação que se instala sutilmente. Ou seja, é uma coisa que vem, ela não vem de uma hora para outra, ela vem crescendo. Né? Daí a importância grande de nós nos vigiarmos com relação aos maus pensamentos. O candidato não pensa com equilíbrio, não se dá conta dos males que o seu gesto produz naqueles que o amam. Como perde a capacidade de discernimento, apega-se-lhe como única solução, esquecido de que o tempo equaciona sempre todos os problemas, não raro melhor do que a precipitação. A pressa nervosa por fugir, o desespero que se instala no íntimo, empurram o enfermo para a saída sem retorno. Sem retorno, né, vamos deixar bem claro, para a vida que ele está vivendo, a vida material, física. Mas há um retorno sim, porque Deus é pura misericórdia. Então ele dá todas as chances que são necessárias, as oportunidades, para que o suicida corrija as suas faltas.
As oportunidades vão ser dadas, né? Tudo vai ser colocado de uma forma que ele possa se recuperar do seu ato impensado. Mas este caminho vai ser extremamente doloroso. Então é aquilo que eu falar no início. Nós não, por conta do nosso imediatismo, por conta da nossa falta de cautela, por conta da nossa falta de serenidade nas decisões que tomamos, o nosso desespero por causa justamente da nossa pouca fé, nós tomamos decisões e cometemos atos que trazem consequências funestas. No caso do suicídio, é algo extremamente sério, porque você vai estar matando uma mosca com um canhão. E esse canhão vai lhe trazer muito mais feridas. Vai trazer consequências muito piores e sofrimentos muito maiores do que aquele problema que muitas vezes é um problema material, um problema específico da vida do encarnado, que, como ele diz aqui, poderia ter sido resolvido simplesmente com o passar do tempo. Mas o desespero é tão grande, o materialismo é tão grande, né? A falta de discernimento é tão grande que comete-se esse ato sem pensar nas consequências. Mas nem sempre a criatura faz isso sozinha, como nós vamos ver lá na frente. Né? E continua aqui Manuel Filomeno. Exposto e examinado, o patologista constataria a presença do veneno que rapidamente ceifara a vida orgânica da jovem. Atada aos despojos que se exauriam com o vagar, apesar da brusca interrupção vital pelo suicídio, encontrava-se a pobre equivocada somando às dores do tóxico corrosivo as dilacerações produzidas pela autópsia. Olha só aqui que interessante e ao mesmo tempo chocante. Por conta do suicídio, ela não ainda conseguia se desvencilhar, se desligar do corpo físico. E ela estava sofrendo as dores, além de sentir, ficar sentindo ainda repetidamente os efeitos do veneno, ela ainda estava sentindo as dores das dilacerações da autópsia. Por isso que a Chico respondeu naquela época do programa Pinga Fogo sobre a questão do tempo, né, para se proceder a um enterro ou uma cremação, né? E ele falou pelo menos 72 horas. Poucas vezes se obedece a esse prazo, né? Muitas vezes a criatura desencarna de manhã e à tarde já está sendo enterrado ou cremado. Mas, dependendo do apego, então do problema que tenha envolvido, que esteja envolvendo este desencarne, a criatura ainda vai estar atada ao corpo e sentindo as dores do corpo, né? E muitas vezes os espíritos amigos não conseguem fazer muita coisa, né? Tem que deixar a criatura ainda atada ali ao corpo, porque não tem como desligar os cordões fluídicos ali de forma tão apressada. São coisas muito sérias a serem refletidas, né? Essa questão do suicídio é algo muito sério. Eu recomendo a leitura do livro Memórias de um Suicida, né? Por Ivone do Amaral Pereira, né? É a principal obra dela, né? Por Camilo Castelo Branco. Que eu tenho quase certeza de que aqueles que lerem este livro, é um livro volumoso, mas ele vale a pena a leitura até o final. Eu tenho quase certeza que aqueles que leem, forem ler esse livro, ou terminarem esse livro, não vão mais pensar em suicídio, porque
as cenas que são contadas ali, que são descritas, são cenas de profundo sofrimento, né? Do espírito que desencarnou pelo suicídio e conta a sua história. Então é algo que a nos trazer a reflexão sobre aquilo que acontece conosco nessa vida física, material, os problemas que nós enfrentamos, né? E a responsabilidade que nós temos pelos nossos atos, as consequências dos nossos atos. Então, tudo aquilo que nós fizermos, todas as decisões que tomarmos, todo ato que nós resolvamos seguir com ele, né, devem ser bem pensadas, devem ter bastante cautela, né, porque as consequências virão pela lei de causa e efeito, também chamada de lei de ação e reação. E continua Manuel Filomeno, vigilante e triunfal, aguardando-a e alegrando-se com o sofrimento da atormentada, encontrava-se cruel obsessor, que não escondia os sentimentos da impiedade, nem os propósitos que acalentava a respeito do prosseguimento da vil planificação. Aí está, referiu-se o Dr. Bezerra, defrontando o algoz, o pobre corresponsável pelo trágico desfecho deste drama de larga duração. Assim, a pobre irmã conduz algum atenuante. Ela retorna à nossa esfera como suicida assassinada. Foi o que eu falei. Nem sempre a criatura comete esse ato impensado sozinho. Há a possibilidade de um espírito obsessor estar ali incentivando. E há, nesse caso, um atenuante, né? Assim como existem no direito penal as atenuantes para o cometimento de crimes, nesse caso também existe um atenuante. Ela não vai para o mundo espiritual tão somente como uma suicida, ela vai como uma suicida assassinada, porque teve a participação de um espírito obsessor. Isso também acontece com a personagem de Ivone do Amaral Pereira na trilogia Nas Voragens do Pecado, né? Que é o primeiro livro, Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Numiers e O Drama da Bretanha. São 3 livros fantásticos, maravilhosos, né? Toda a coleção de Ivone do Amaral Pereira é maravilhosa, é fantástica, né? Mas essa trilogia, conjuntamente com o Memória de um Suicida, que é para mim o mais importante, é fantástica. E no final, talvez até eu nem não vou dar spoilers, né, do final, mas existe um caso de atenuação do suicídio por conta do espírito obsessor que estava ao lado da criatura que fez isso, né? Mais uma vez eu recomendo os livros, né? Quem quiser saber o que aconteceu, em que circunstâncias se passou isso aí no final do terceiro livro da trilogia, aí dê uma olhadinha, né? Mas, enfim, nesse caso aqui teve um atenuante. Acercando-se mais do cadáver, junto ao qual, semi-ligada, a moça se debatia em refreável desespero, porque, como eu disse, ela estava ligada ainda ao corpo. A autópsia estava sendo feita, a necrópsia estava sendo feita e ela estava sentindo as dores, além do, ao mesmo tempo, o veneno, os efeitos do veneno. A moça se debatia em refreável desespero, o benfeitor aplicou-lhe energias desimantadoras para o espírito, enquanto o induzia ao sono, que foi logrado depois de extenuante esforço do agente hábil. Temos que deixá-la vinculada ao corpo por algum tempo. Ela preferiu este áspero caminho para aprender a ser feliz. Como não há exceção para ninguém, podemos atenuar-lhe as dores excruciantes. Porém, a libertação é sempre conquista pessoal, né? Os espíritos amigos não vão abreviar ou encerrar a, as consequências, os nossos sofrimentos por consequências dos nossos atos, né? Eles podem estar ali para ajudar, né? Para fazer algo. Às vezes não conseguem fazer algo mais diretamente, mas se põem em oração, né? Se põem ali na presença para dizer, olha, eu estou aqui
Você não está só, mas somente você pode sair desse buraco que você se encontra. A responsabilidade é sua. Você se jogou no buraco. Eu posso até jogar uma corda para você subir, mas você vai ter que subir pela corda. Vai ter que se esforçar, né? Porque a lei de justiça divina, ela não é derrogada em favor de ninguém, né? Por isso que daí vem a questão da doutrina espírita que os milagres não existem. Os milagres não existem porque o conceito de milagre é que uma determinada lei divina ela é derrogada, ou seja, ela é interrompida, suspensa os seus efeitos em favor de uma determinada pessoa, uma determinada criatura, e muitas vezes sem essa pessoa ter feito nada por isso, para receber, né? Então, assim, as leis são perfeitas e inderrogáveis. Elas não vão ser suspensas, nem seus efeitos não vão ser suspensos em favor de ninguém. Nós é que devemos ter mais cautela, devemos ter mais cuidado, nós devemos ter mais discernimento ao cumprirmos, quanto à necessidade de cumprir as leis divinas, a lei de justiça, de amor, de caridade e todas as outras. Porque quando nós violamos as leis divinas, é fato, nós vamos sofrer as consequências desses nossos atos. E, como ela diz aqui, se ela escolher o caminho do suicídio, infelizmente, ela vai ter que trilhar o caminho para poder sair desse lamaçal que ela mesma mergulhou. Mas, como eu disse, nunca estamos sós. Sempre ao nosso lado existe alguém, seja encarnado e sempre um desencarnado. Os espíritos amigos, eles estão conosco. Muitas vezes eles se afastam, mas por nossa própria culpa. Porque nós não abrimos os olhos para enxergar o que nós viemos fazer aqui neste mundo. O que nós viemos fazer aqui neste mundo não se resume a apenas alimentar os instintos, comer, dormir, se reproduzir. Não se reduz apenas a isso, não se restringe a isso. Nós viemos aqui para crescermos como seres humanos, como os espíritos imortais que somos. E sempre eles vão estar do nosso lado quando nós nos esforçarmos, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, para diminuir as nossas más inclinações, quando nós nos esforçamos para isso. Mas como a responsabilidade sempre é nossa. Nunca de ninguém, nunca dos outros. Nunca vamos culpar os outros pelo nosso infortúnio. Culpemos sempre a nós mesmos pela nossa própria negligência, pela nossa própria incúria. Sempre somos os culpados. Mas sempre vamos ter a oportunidade de corrigir as nossas faltas. Sempre vamos ter. A impaciência, a irritação, as imperfeições morais respondem pelos danos de demorado curso que se instalam nas criaturas. São eles agentes fecundos da morte, arrebatando mais vidas do que o câncer, a tuberculose e as enfermidades cardíacas somados, porque são responsáveis pelo desencadeamento da maioria delas. Fatores intoxicantes perturbam o equilíbrio emocional e orgânico, psíquico e físico, facultando a instalação de doenças graves, conhecidas quanto de outras, de etiopatologia ignorada por ora. Então, esses fatores espirituais, mentais, irritação, impaciência, imperfeições morais, é que trazem as verdadeiras doenças, é que trazem os verdadeiros sofrimentos.
E o que nós devemos fazer é a busca da serenidade, a busca do equilíbrio, a busca do esforço para nos tornarmos pessoas melhores, para deixarmos de sermos intolerantes, para deixarmos de ser de termos essa falta de empatia que nós temos com os outros, colocarmos no lugar dos outros. Enfim, todas essas deformidades, esses defeitos que nós ainda possuímos e possuímos num grau ainda muito elevado. É isso que traz as nossas doenças. É isso que traz as nossas doenças. Sem o hábito salutar de meditar antes de agir, nós complicamos situações fáceis, gerando futuras dificuldades para nós mesmos e para aqueles que nos privam das horas. As disciplinas morais e espirituais são tão necessárias para o espírito quanto o alimento e o ar são para o corpo. O irmão ele costuma muito indicar o yoga, né? Eu não faço yoga, mas nós podemos meditar em casa. Meditar, buscarmos um local mais tranquilo, colocar uma música relaxante, fechar os olhos e prestar atenção na nossa respiração, né? Eu não sou especialista, não tenho conhecimento sobre essa área, mas é basicamente isso que eu entendo sobre meditação. E ao mesmo tempo, limpar um pouco as nossas mentes, né? Nesse período de pandemia, tanto as TVs como as redes sociais, a internet, é sempre Covid, morte enfim, problemas políticos. E isso está adoecendo muito as pessoas, né? Vamos procurar nos desligar um pouco mais disso, né? Vamos ler coisas edificantes, tantos livros espíritas maravilhosos, tantos livros incríveis, que trazem histórias de superação, histórias de amor até, né? Vamos tentar limpar a nossa mente e vamos ter mais fé. Como eu disse, nós não estamos num anal que vai só sobrar. Não, não estamos. Estamos num barco bem guiado, passando pelos icebergs, passando pelos mares tempestuosos. Mas vamos ter fé, vamos, como diz a oração que a gente faz diariamente, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como também nos céus. Não é a nossa vontade, é a vontade do nosso Pai. Então vamos confiar nele, vamos entregar as nossas vidas a ele. Vamos deixar os nossos problemas nas mãos do nosso Mestre Jesus. Principalmente aqueles problemas que nós não temos condições de fazer nada materialmente falando, né? Vamos ter fé, vamos ter paciência, que o futuro nos reserva aquilo que é de melhor. Mesmo que os nossos olhos materialistas não enxerguem isso, mas o nosso Pai que nos ama tanto, sempre vai nos reservar um futuro melhor. Bom, gente, era isso que eu tinha isso para dizer a vocês hoje. Agradeço mais uma vez a atenção a todos aqueles que estavam aqui presentes. Sempre repetindo, eu estou à disposição, WhatsApp, mensagens aqui pelo Facebook, minhas redes sociais. Fiquem à vontade para qualquer coisa, dúvida, falar. Se vocês tiverem alguma coisa, até para falar agora aqui, fiquem à vontade também. Se não, eu estou disponível. A hora que vocês quiserem, vocês precisarem. Se eu souber responder a pergunta, porque às vezes as perguntas são capciosas e a gente não tem. Eu me considero um simples grão de areia no imenso litoral que é o Espiritismo, né? Eu sei muito pouco, mas eu tento procurar, pelo menos, compreender, né, certas coisas.
né? Mas enfim, que Deus nos abençoe. Vamos fechar os nossos olhos e vamos encerrar com uma prece final. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como também nos céus. O pão nosso de cada dia do corpo e da alma nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que tanto nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em más tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Muita paz a todos. Se Deus assim permitir, estaremos de volta na próxima terça-feira, inclusive com a continuação da história da, da moça aqui que retirou a sua própria vida. Então, até a próxima semana, se Deus quiser.